Boa noite. Boa noite. Peguem leve comigo. Amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Quem já foi abençoado aqui? Eita glória. Queria trazer uma palavra para a vida de vocês. Hoje eu vou trazer mais um ensino de fundamentação, baseado aqui no livro, no módulo 2 de restauração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, de restauração e reconciliação, a importância da oração no processo de libertação, parte 2. Quer trazer um ensino de fundamentação para ver de vocês, tendo em vista que hoje é quinta-feira profética, tá? Então vou precisar de muita atenção de vocês, que como é ensino, não é algo muito explosivo, a gente vai precisar de muita atenção. Amém? Pode se sentar. Pode sentar. Obrigado. Amém? Deixa eu ver um pouquinho. Amém? Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a obra da restauração, aqui dos módulos do apóstolo Robson, tá? O segundo módulo de libertação, do livro de libertação. Fala um pouquinho sobre a obra da restauração, né? Falar um pouquinho sobre a obra da restauração é um pouco estreito, tendo em vista que é um fundamento do Senhor. É um pouquinho também extenso, mas eu vou falar um pouquinho de alguns pontos para que a gente possa ser fundamentado. Por quê? Nós temos recebido muitas coisas aqui. Quem tem recebido muito do Senhor aqui? Quem não é daqui? Quem não é membro? Mas tem recebido? Amém. Amém. Nós temos recebido muitas coisas aqui, temos recebido muitas libertações, muita unção, palavra, o poder de Deus. Tudo Deus tem dado a essa casa, graças a Ele, pela misericórdia. E nós precisamos nos fundamentar. Porque tudo aquilo que a gente recebe aqui nesse lugar, se não tiver estruturado, se não tiver fundamentado dentro de nós vamos perder. Assim que nós saímos da porta daqui da igreja para fora, aquilo é facilmente roubado pelo diabo. Porque nós não temos estrutura, fundamento para reter aquilo. Então, por exemplo, você recebe sua libertação aqui, de alguma forma, ou uma cura, quer seja na sua alma, quer seja física, e daqui a pouco você perde aquilo. Simplesmente você perde. Daqui a pouco você volta ao mesmo estado que estava antes, a dor volta, aquilo se perde. Porque nós não temos fundamento para poder estruturar isso, suportar e segurar isso que Deus nos deu. Então, tudo vai sendo roubado. E eu queria trazer essa palavra, mas esse estudo do livro do apóstolo, né, dos módulos, das revelações que Deus foi dando a ele, porque essa é a visão. Nós estamos nesse ministério. Essa é a visão. A vida do nosso apóstolo, basicamente, foi pautada nisso. Ele só escreveu aquilo que ele viveu. E nós precisamos sempre estar, de novo, nos refundamentando toda vez. Então, eu quero trazer isso, é muito importante. Tem uma passagem que fala, Moisés, na verdade, quando ele recebeu a visão do tabernáculo, Deus falou assim para ele: cuida para que nada seja diferente daquilo que eu te mostrei. E aí você vai ver na palavra, né? Eu já estou pregando. Mas você vai ver na palavra que, quando Deus fala isso para Moisés, o próprio Senhor ungiu com o Espírito de Deus, algumas traduções falam isso, né? Espírito de Deus, e essas pessoas, sem ver aquilo que Moisés viu, fizeram exatamente como ele tinha visto em visão do tabernáculo. Então, nós cuidamos para que tudo seja conforme o Senhor estabeleceu aqui nesse ministério. Tudo para que a gente seja preservado, para que nós venhamos crescer, venhamos mais expandir e a gente não se perca do fundamento. Então, o fundamento da casa, um deles, né, pode dizer assim, estão contidos nesses livros, esses módulos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a obra da restauração com vocês, amém? Amém? Então, vamos lá. Falar um pouquinho da obra da restauração é um pouquinho muito extenso,
Porque, basicamente, a obra da restauração, posso dizer assim, é a primeira obra que o Espírito Santo ele começa a edificar no espírito dos filhos de Deus, da igreja, enfim. Qualquer pessoa que anda com o Senhor, os filhos de Deus. Então, falar um pouquinho da obra da restauração, um pouco extenso, mas eu vou trazer um pouquinho de alguns pontos para vocês, para que a gente seja fundamentado e você não perca a sua bênção, aquilo que você recebe aqui. Por isso que eu pedi a ajuda de algumas pessoas, porque realmente é um estreito. Quando você vai falar de fundamento, de ensino, é um estreito. As pessoas ficam assim, ó. Então a gente tem que demandar um pouquinho do nosso coração, da nossa consciência para buscar aprender, né? Amém? Amém. Então vamos lá. Até lendo um pouquinho aqui sobre a introdução, né, ao estudo, sobre esse pouquinho dessa obra de restauração. Eu estava observando aqui que o apóstolo ele fala muito exatamente sobre isso, sobre a obra de restauração. Que muitas pessoas elas confundem a obra de restauração com a salvação, né? A obra de restauração nada mais é que o Espírito Santo vai edificar a sua vida e vai restaurar a vontade de Deus que foi destituída no Éden. Quando Adão pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Se vocês puderem encontrar para mim o versículo que fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando Adão pecou, todos foram destituídos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. A descendência de Adão começou a seguir os seus próprios caminhos, aquilo que era certo para ela. Eles começaram a andar. Os pais foram andando de uma forma, os filhos de outra, os netos de outra, os bisnetos de outra forma, e eles foram caminhando dessa forma. Não tinha mais uma conexão plena como tinha antes no Jardim do Éden com o Eterno, onde na viração do dia o Senhor visitava e falava. E a obra de restauração, ela se consiste em você. Nós éramos destinados para viver uma vida nessa terra santa. Se Adão não tivesse pecado, nós viveríamos nessa terra. Porque a palavra de Deus veio a Adão falando assim, ó, multiplicai-vos, multiplique sobre toda a terra, sede fecundos. Ou seja, nós viveríamos nessa terra uma vida sem o pecado, descendentes de Adão, sem ele ter caído. Você viveria uma vida de pureza. Todos nós ansiamos uma vida de pureza com o Senhor. O mais íntimo do nosso ser deseja por isso. E quando nós estamos na casa de Deus aqui, nós ansiamos. Estamos aqui debaixo da presença do Senhor, nos reunimos, e aquela presença vem, aquele desejo inocente de querer ser como Ele é, de amá-lo, aquilo vem para fora. Aí quando depois você sai daqui, aí é muita guerra, é muito inferno, é muita coisa que oprime a gente e faz com que a gente não sinta esse desejo. Mas todos nós, como a palavra de Deus fala em Eclesiastes, fala que nós ansiamos pela eternidade. Existe um anseio pela eternidade no homem. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, isso aumenta, porque nós estamos em comunhão. E a obra da regeneração, ela vai sendo edificada no meio do corpo. Isso faz parte. Então, vamos lá. Então, Adão peca, é destituído, nós somos destituídos, descendência de Adão, somos destituídos da glória de Deus. Agora todo mundo escolhe o que quer fazer, anda seus próprios desejos, faz o que quer na terra e a humanidade vai crescendo, vai crescendo, se desenvolvendo. E aí Deus já tinha o plano, que era Jesus Cristo, que era a salvação da humanidade, era a ressurreição de Jesus, para que houvesse um resgate da humanidade. Amém? Então vamos lá, que a gente vai conseguir. Então já tinha um plano para que a humanidade fosse resgatada. E no meio desse plano, a obra de restauração, ela entra quando Jesus promete o Consolador, o outro Consolador que viria, o Espírito Santo, e ele passa a habitar em nós por meio da fé. Por meio da fé, a palavra do Senhor diz assim: se credes no seu coração e confessares com sua boca, então será salvo. Aí o que acontece? Muitos de nós, por falta do ensino mesmo, por falta do conhecimento, confundimos a salvação com a obra de restauração. A obra de restauração do Espírito Santo, que ele vai edificando nosso espírito, ela é muito mais profunda, ela é muito mais, entre aspas, complexa do que isso.
A salvação, ela é somente a porta de entrada. E o que acontece? Vamos lá, que a gente vai chegar. O que acontece? Muitos de nós, da igreja, das pessoas como um todo, a igreja brasileira, aprendemos que a salvação ela é somente quando você está aqui na igreja, aceita Jesus e a sua vida está resolvida. Por exemplo, então aceitei Jesus, os meus problemas são todos resolvidos. Eu vou ter uma vida pura, uma vida santa. De fato, nós recebemos aquela unção, aquela primeira unção que faz a gente ficar inocente, que faz amar mais o Senhor, de querer ficar com o Senhor. Isso é válido, isso existe. Porém, esse primeiro contato não nos ausenta das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas que tomamos antes. Tomamos muitas escolhas antes de vir para o Senhor, e as consequências disso é de nossa responsabilidade. Os pecados que cometemos é de nossa responsabilidade. Os pecados dos nossos antepassados também se tornam de nossa responsabilidade. Porque as forças, elas começam a nos perturbar, começam a nos acessar por conta de toda a nossa geração, pai, avô, bisavô, e vai embora. E o que acontece? Muitos confundem isso. Confundem a obra da restauração com a obra de salvação. Então, muitos caem. Muitos, infelizmente, caem e pecam por falta de conhecimento mesmo. Porque não foi ensinado isso. Não foi respaldado isso. Então, a obra da restauração ela é muito mais profunda do que isso. Ela é muito mais complexa. Ela é muito mais aberta. E a salvação é só o passo inicial para isso. Quando nós vamos ao Senhor, nós iremos ao Senhor, confessamos o seu nome, cremos de todo o coração, essa obra, o Espírito Santo começa a edificar no nosso próprio espírito. E essa obra de restauração, o Senhor vai edificando a origem de que saímos. Por isso que eu citei de Adão. Porque a nossa origem é o Adão que não tinha pecado. O Adão que não tinha pecado, eu não sei se muitos de vocês sabem, mas também já foi muito falado aqui nessa casa, quando Adão não pecou, ele não tinha divisão de espírito, alma e corpo. Ele era totalmente pleno. Mas ele caiu, mas ele era pleno. O único que não poderia nunca, jamais cair é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não é infiel. Ele não é infiel a quem ele é. Então ele não poderia pecar de jeito nenhum, porque ele é fiel ao seu próprio caráter. Ele foi o único que não pecou. Adão pecou, mas ele era 100% pleno. Ele não tinha divisão de espírito, alma e corpo, ele era 100% pleno. E hoje, a obra da regeneração do Espírito Santo, ele está nos retornando a essa origem. Só que eu quero trazer um ponto muito legal para vocês hoje, do quê? Essa obra de restauração que o Espírito Santo está fazendo com cada um de nós, ela não é uma restauração simplesmente para voltar à origem de algo. Porque Deus é um Deus generoso. Nosso Deus é um Deus criativo. Nosso Deus é um Deus, ele é criativo, ele é generoso. Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A obra da regeneração, ela se consiste nesse versículo. Por quê? Vou trazer duas comparações para que vocês possam entender. Restituição e restauração. Uma coisa é você perder um tanto para o Senhor na caminhada, na sua vida, e Deus vir te restituir aquele mesmo tanto que você perdeu. Outra coisa é Deus restaurar você. Quando Ele nos restaura, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode te dar mais do que você perdeu. Amém? Amém? Eu preciso da ajuda de vocês, é assim mesmo. Vamos orar em línguas? Quer orar em línguas? Pode orar em línguas. Rosita rabranda hasara brahate kavrede galavra sutorobro carabrahas. Derebranda sita labracada rabraso derivresandri bracala brahasi bradara brahasi.
Amém? Irmãos, trazer a fundamentação e um estudo é complicado, é difícil. Mas o Espírito Santo tem nos dado graça. Eu falo com algumas pessoas, estou descontraindo agora com vocês, falo com algumas pessoas, principalmente com a minha esposa aqui. É engraçado. Porque eu já reparei que algumas pessoas, quando o pregador está pregando, aquela palavra eloquente, aquela está esbravejando, a pessoa fala amém, glória, e ela não tem nem consciência do que ela está dando amém, glória. Então, por exemplo, se eu falo assim, você vai para o inferno, a pessoa, amém, amém. Entendeu? É engraçado, eu estou brincando com vocês, estou descontraindo, mas é porque isso aqui é fundamento, é necessário. Se a gente não ser fundamentado nisso aqui, a gente vai cair, a gente vai perder tudo aquilo que a gente está recebendo. E nosso ministério é um ministério de sacrifício. Quem aqui gosta de sacrificar e perder tudo depois? Ninguém gosta. Então nós temos que manter essa consciência de fundamentação. Então vamos lá. Olha que legal. Curiosidade. A palavra restaurar no hebraico é ayab e significa reviver, voltar à vida ou trazer de volta a uma condição anterior ou original. Porém, essa definição é limitada e não descreve o que de fato Deus tem para nós. A palavra restaurar significa voltar ao original. A obra de restauração que o Espírito Santo faz é exatamente essa. É voltar ao estado original, ao que era antes. Falando de Adão. Antes de pecar, na plenitude dele, ele não tinha divisão de espírito, alma e corpo, ele era 100% pleno. 100% pleno. Era cheio de poder, dotado de poder, criatividade. Deus visitava ele dia após dia e convidava ele a participar da criação. Falando assim, dá nome aos animais. Dominai sobre todas as coisas, dominai sobre toda a criação. Que nível de poder esse homem tinha? Era grande, mas ele pecou, ele caiu. Ele caiu e pecou, infelizmente. E hoje, por causa de Jesus Cristo, nós estamos voltando nessa obra de restauração, nós estamos voltando à origem que era Adão. Só que por causa de Cristo, nós estamos indo além. Estamos indo além. Por quê? Põe para mim em 1 Coríntios 15, 47 e 49. Observem isso. 1 Coríntios 15, 47 e 49. O primeiro homem foi formado do pó, está falando de Adão, da terra. O segundo homem é dos céus. Esse é o segundo Adão, está falando de Jesus Cristo. Pode passar. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Pode passar. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. O que ele está falando? O que Paulo está falando? E o que é essa obra de regeneração? Deus hoje não está nos retornando para sermos a origem igual Adão era, um homem terreno. Hoje, por causa de Jesus Cristo e por causa do sangue e do sacrifício da ressurreição que teve e do Espírito Santo que nos foi enviado, a obra de restauração está sendo edificada no nosso espírito para nos tornarmos homens celestiais também, assim como é o segundo Adão. Nisso se consiste a obra de restauração, aonde o Espírito Santo está te edificando, aonde você está sendo liberto, onde você está recebendo poder, está sendo transformado, ele está te restaurando. Agora, vocês acham simplesmente que o Espírito Santo, Deus, faria alguma coisa na terra que fosse somente por fazer? Não. Eclesiastes 3 fala que há um propósito em todas as coisas que são feitas debaixo dos céus, na terra. A sua libertação que você recebe aqui, a sua transformação na sua caminhada com o Senhor, tudo aquilo que você vai vivendo com Deus, toda a experiência, ela tem um fim. E ela é por conta da obra de restauração. Todo o poder que vem do Senhor e que emana para a sua igreja é para nos restaurar. Então, muitos de nós ficamos perdidos com o quê? Eu aceitei Jesus, estou sendo salvo, logo então a minha vida está boa. Tenho prosperidade, já não tem, as maldições já não vêm mais. As consequências das escolhas ruins que eu fiz, os pecados, não, ficou tudo para trás. Não é assim. É uma obra de restauração.
É um processo que nós vamos passar. E essa obra, ela vai continuar até que Jesus volte. Ela funciona-se assim. Então nós recebemos muito poder aqui, recebemos muita ministração, palavras, Deus te fala certas coisas maravilhosas, mas tudo isso é para restauração. E isso é um fundamento para a nossa vida. Isso é algo que, se você se agarrar e pegar isso, entender isso, entrar dentro da sua consciência, isso pode mudar toda a sua vida. Você não vai ser só beber uma pequena libertação. Você não vai simplesmente só beber um pouco de poder aqui. Você vai ter uma transformação. Você vai ser restaurado. Quando eu falo de restauração, eu falo que tudo na sua vida, quer seja depois, quer seja antes de Cristo chegar à sua vida, é tudo restaurado. Deus, Ele é um Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele abre novos caminhos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você continuar tendo a comunhão com o Espírito Santo, deixando Ele edificar a restauração, e pela missão pelo qual Ele veio te restaurar. Ele não é o penhor da nossa salvação? Se Ele é o penhor de quê? Da nossa restauração. Ele está aqui durante um tempo, edificando na nossa vida essa obra de restauração. E muitos pensam isso. Muitos pensam que a obra de restauração é somente eu restaurar algo na minha vida que simplesmente se perdeu aqui, se perdeu ali, tudo bem. Não. Deus, Ele pode e Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Esse poder é o Espírito Santo. Hoje Ele está restaurando. Isso aqui, essa pregação, você está aqui sacrificando, isso faz parte da obra de restauração. Por que nós viemos para a igreja? Por quê? Me expliquem por que nós viemos para a igreja. Se o motivo central não é o Espírito Santo restaurar a imagem de quem Deus é dentro de nós. Se não é sermos transformados, sermos restaurados uma nova natureza, voltarmos à inocência de crianças que amam ao Senhor e choram pela presença do Senhor. Quem aqui já sentiu isso? Quem já sentiu esse desejo, esse anseio de ficar só com o Senhor, de largar tudo e ficar só com o Senhor? Quem não sentiu precisa de libertação, hein? Mas isso é a inocência como crianças. Jesus Cristo falou assim, não impedir as crianças de vir a mim, porque dela é o reino dos céus. Ele estava falando que isso é a condição do nosso coração. E não há ninguém mais puro na terra que o Espírito Santo, meu. O Espírito Santo, a pureza dele, através da obra da regeneração, vai sendo imprimida dentro do teu espírito. E cada vez mais que estamos conectados aqui na casa do Senhor, estamos em comunhão, você na sua casa está buscando ao Senhor, aqui viemos até aqui e começamos a partilhar do pão, da palavra, cada vez mais esse caráter começa a ser enxertado dentro de você. Então, estou trazendo para vocês aqui esse fundamento, que essa é a obra da regeneração, onde todos nós precisamos caminhar e precisamos ter essa consciência do porquê que nós viemos para a casa do Senhor, que buscamos o Senhor, porque senão você pode se perder. Você pode simplesmente buscar o Senhor por seus próprios interesses. Você precisa de algo na sua vida, você vai lá, ora, e Deus, pela sua misericórdia, te dá. Mas não quer dizer que você tem um caráter de Cristo. E uma das coisas que o apóstolo fala, no livro aqui, ele fala assim, ele diz, a restauração ocorre por meio das promessas de Deus no devido tempo. Deixa eu ler aqui uma citação que o apóstolo coloca aqui no módulo. Toda bênção que não aceitamos ou que queremos receber antes do tempo será roubada por Satanás, pois não estamos preparados ainda para herdá-las. Olha que maravilha. Então, toda a libertação que você recebe aqui sem fundamento, Satanás vai roubar de você. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela diz assim, se Satanás sair por um caminho, se ele vê a casa limpa, ele vai voltar com mais 7. E se você não tem fundamento, que é o próprio caráter de Cristo, que é o Espírito Santo, se você não tiver isso, a sua libertação aqui
se torna pior. Você se torna pior. Você não é transformado por aquilo que você recebe. Satanás vem e te rouba, simplesmente te rouba. Você se torna roubado. Você é roubado. Você sai da porta da igreja e é roubado a sua bênção. Você ouviu uma coisa maravilhosa, recebeu uma grande unção e simplesmente aquilo se perde. Porque você não está permitindo o Espírito Santo restaurar a imagem de Cristo dentro de você. Quando ele começa a restaurar a imagem de Cristo, todo o nosso ser começa a mudar. A fome por Deus, o anseio pela oração, pelas Escrituras, por aquilo que é santo, começa a ser despertado em todo o nosso ser. Vocês entendem como é que a obra da regeneração, de restauração, ela é importante para a nossa vida? A obra de restauração, ela é isso. Onde Deus vai transformar o íntimo de vocês. Amém? Amém? Amém. Vou continuar aqui. Posso continuar? Tá. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Tá pesado. Coloca para mim João 10:10, por favor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Tem outros versículos que falam em abundância, vocês já ouviram isso. Escute. Adão caiu, pecou. Nós iríamos viver uma vida em plenitude, em plena. Você seria você mesmo, nascido, mas seria pleno. Descendente de Adão, que não pecou. Viveria o plano que Deus já determinou para a sua vida. E Deus ia se revelar mais para você, porque era impossível que Deus se revelasse totalmente para Adão, mesmo no estado de plenitude. Ele não podia, mesmo com toda a plenitude que Adão tinha, receber toda a carga de revelação de quem Deus era, porque Deus é infinito. Ele não poderia receber toda a revelação de Deus naquele estado. Deus ia se revelar para ele. A descendência, se Adão não pecasse, a descendência dele, que seremos nós, também haveria revelações e nós viveríamos o plano de Deus que já está estabelecido antes da fundação do mundo para a nossa vida. E aí o Espírito Santo vem, começa a nos restaurar para que nós começamos a viver a plena vontade de Deus, aquilo que você nasceu para fazer e ser. A obra de restauração ela é tão essencial, porque se o cristão não permitir que o Espírito Santo trabalhe e edifique nele, ele não pode viver os planos perfeitos de Deus. Não é possível viver isso. E é para isso que Deus está nos restaurando, para que nós possamos viver a obra de restauração, para que nós possamos viver toda a libertação, todo o poder que emana de Deus, para que podemos suportar isso. O que Jesus falou? Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Como é que era feito isso? Eles pisavam nas uvas até que extraísse o suco e colocavam em odres. Era de pano. E aquilo, quando fermentava, expandia. Mas se fosse velho aquilo, arrebentava. O que Deus está falando com isso? Na obra de restauração, quando Ele vai te restaurando, Ele vai te edificando, vai te libertando, vai te fundamentando. Cada vez mais, Ele vai podendo depositar dentro de você uma porção maior, uma revelação maior de quem Deus é. Será que vocês não têm desejo de conhecer mais de quem Deus é? A parte inocente do coração de vocês tem que despertar de novo. Senão vocês estão dormindo. Nós estamos dormindo. Não permitimos Deus restaurar quem Ele é dentro de nós. Até ouvimos, até estudamos, sabemos, temos um certo conhecimento, mas aquilo não faz parte de quem você é. Como que nós veremos o céu? Você acha que Deus, Ele desceu à terra, derramou o Espírito Santo, o outro Consolador que viria, só para poder preparar um lugar no céu para a gente? Não.
Isso vai além, isso é um relacionamento. É um relacionamento, é uma restauração. E nós precisamos deixar que essa restauração, que o Espírito Santo edifique essa obra na nossa vida. Nós precisamos ser edificados, ser fundamentados e restaurados. Quem aqui já foi orar e já teve certos pensamentos promíscuos, perversos, certas coisas vinham à sua cabeça? Você queria bater em alguém, queria matar alguém na hora? Quem já teve essa experiência? Eu já tive. O que é isso? Isso é porque você precisa ser restaurado. O seu espírito, ele recebeu do Senhor, ele recebeu do sangue o perdão dos pecados. Mas isso não quer dizer que você está 100% pleno. Estamos retornando à origem e hoje muito mais excelente. Nós estamos retornando à origem que Adão tinha, que ele era 100% pleno e Deus visitava ele. Hoje nós temos acesso à presença do Espírito Santo. Se você se dobrar o teu joelho, assim como Adão tinha, ele vai vir aqui até você. Ele vai estar com você aqui, ele está com você mesmo quando você não fala com ele. Por que ele não estaria quando você se dobra o seu coração para ele? Nós estamos tendo as mesmas experiências como Adão tinha. Toda a viração do dia, toda a viração do dia. O Espírito Santo, o poder do Senhor nos capacita para sermos criativos. E Adão tinha isso, ele tinha criatividade. Ele colocou o nome em todos os animais da face da terra. Ele tinha poder, ele dominava sobre todas as coisas. E hoje, por causa da obra de restauração, que vai nos trazendo a origem de quem nós somos, nós temos domínios e governo nas esferas espirituais. Lutamos contra os tronos, os principados. Então, lá na sua casa, quando você está lá dormindo, aí você vê lá uma coisa esquisita lá, ó, você logo acorda e fala assim, está repreendido agora, diabo. Não é assim que funciona? Por quê? Porque Jesus te deu poder e autoridade. E agora você tem domínio. Porém, Adão, ele era terreno. Ele veio da terra, ele voltou para a terra. Mas agora, Paulo fala que num piscar de olhos, nós seremos assim, ó, transformados. O nosso corpo vai se tornar um corpo celestial. Isso é o efeito que a obra de restauração tem. A restauração do Senhor para nossas vidas, ela é além de te dar aquilo que você perdeu, ou aquilo que você achou que seria bom para a sua vida, só porque você deixou de fazer algo que era certo. Virão dias melhores. A restauração do Senhor se consiste exatamente nisso. Você tinha algo para fazer na sua vida, que se você não fez, era errado. Aí você deixou de fazer, perdeu aquilo na sua vida. Acabou, ficou para trás. Era uma coisa boa. Mas quando Deus, o Senhor entra na sua vida, e quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você, o que Ele vai restaurando, os dias que Ele vai restaurando, são melhores do que isso. É além, é infinito. É mais daquilo que pedimos ou pensamos. Estou tentando te mostrar com palavras esse tipo de consciência. Então vou dar um exemplo aqui para simplificar. Vamos lá. Vamos supor que você não se casou, teve um filho, e você falou, meu Deus, aí depois você aceita o Senhor Jesus Cristo, você fala, poxa, eu perdi esse tempo, né? Podia ter tido algo assim, mais santo. Quantos de vocês já tiveram esse pensamento? Olha, eu perdi tempo, eu fiquei assim, eu poderia ter experimentado algo mais santo, poderia ter feito isso na minha vida, eu perdi isso. Porém, no Senhor, na restauração dele, ele começa a fazer isso de novo por meio de caminhos novos. E aí, aquele sentimento que você estava falando assim, poxa, eu podia ter experimentado isso. Na restauração do Senhor, os dias que virão que você vai experimentar isso, são muito maiores e melhores. Por causa da obra de restauração. Ele vai restaurando todo o ciclo da nossa vida, quer antes dele, quer depois dele. Porque ele é o alfa e o ômega, ele é do princípio ao fim. Ele sabe quando você nasceu, iria nascer e sabe o seu fim. Então ele tem total capacidade, por meio do Espírito Santo, de restaurar toda a sua vida. E quando eu falo toda, eu falo quer seja antes de aceitar Jesus e depois. Esse tipo de consciência
esse fundamento da obra de restauração precisa ser na nossa vida, na nossa consciência. Será algo que, quando vier as tentações, quando vier as tribulações e as provações que o próprio Senhor prova a gente, você precisa ter isso como consciência. Fala assim, eu estou sendo restaurado. Eu vou me permitir porque eu estou sendo restaurado. Eu estou sendo fundamentado, restaurado para a minha origem, muito maior agora em Cristo Jesus. De volta ao meu plano que foi perdido quando eu fui destituído da glória de Deus. Eu tinha uma vida para viver, o Senhor tinha planos na minha vida que eu ia viver, mas foi destituído. Descendência de Adão, foi destituído. Todo mundo começou a pegar essa carga. Todo mundo começou a fazer parte disso. Todos foram destituídos. E aí o Senhor enviou o seu Filho. Ele morreu por você. E aí o Espírito falou que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que viria fazer uma obra de restauração, para que você fosse totalmente transformado, restaurado. As libertações, o poder, todo o poder violento, as libertações, as transformações, as curas, é tudo para a sua restauração. Tem um propósito. Nós temos que ter essa consciência que a restauração, que Ele está nos restaurando, a obra do Espírito Santo, é para um fim. E você não pode parar, você não pode estancar essa restauração na sua vida. O que será de você? O que será de mim? Se não formos restaurados pelo Espírito Santo? E aí vamos receber um poder, uma libertação, ter uma experiência com o Senhor e depois estamos vazios de novo. Mas se você for restaurado, se você deixar Ele restaurar, Ele vai restaurar a parte mais inocente de você, que é a parte que anseia pela eternidade. Talvez, irmãos, uma pregação aqui falando assim, você vai romper. Fosse um pouco mais, tivesse um pouco mais disso. Mas como é um ensino falando do Espírito Santo, nós temos que voltar, temos que ser restaurados. Temos que ter o prazer de se debruçar na sua palavra. Temos que ter o prazer, voltar de novo ao coração inocente, a inocência do primeiro amor. Amém? Não acabei não. Amém? Quero falar um pouquinho agora aqui, trazendo um pouquinho também do livro, falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o nosso agente de restauração. É por meio dele que toda a nossa vida vai sendo restaurada e é ele que está diretamente ligado a essa obra. Né? Ele começa a imprimir todo o sacrifício que Jesus teve e toda a libertação, tudo aquilo que ele levou, as enfermidades que ele levou, e começa a trazer tudo isso para dentro de você. Ele começa a trazer tudo isso para dentro do teu ser. O Espírito Santo é a pessoa que está diretamente ligada à obra de restauração na sua vida. É ele que te enche de poder, é ele que te liberta. Ele que faz tudo. Ele está te restaurando. Amém? Quero trazer aqui algumas citações. Não precisa colocar na tela não, porque são muitas. Tem aqui no livro do apóstolo, está citando assim, que o doutor Elmer Tons fornece uma lista de 126 nomes descritivos a respeito do Espírito Santo e de suas operações. E títulos que são encontrados na Bíblia. Porque as pessoas têm muita... Infelizmente, as pessoas elas têm muita debilidade em conhecer a pessoa do Espírito Santo. E se essa obra de restauração é diretamente com o Espírito Santo, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então, vou falar para vocês aqui. As pessoas acham que o Espírito Santo é simplesmente um enchimento que cai ou as línguas que a gente fala. Cai aquelas línguas, você começa a orar em línguas, é batizado. As pessoas acham que o Espírito Santo é isso. Mas eu quero trazer aqui 26 citações bíblicas retiradas do livro do apóstolo, mostrando para vocês biblicamente que o Espírito Santo ele é muito mais do que isso. Fôlego de vida, Apocalipse 11:11. A pomba, Marcos 1:10. Dedo de Deus, Lucas 11:20. Garantia da nossa herança, Efésios 1:14. E 2 Coríntios 5:5. O óleo da alegria, Salmos 45:7. Hebreus 1:9. Rios de águas vivas, João 7:38. Espírito da promessa, Efésios 1:13. Adoção, Romanos 8:15. Conselho, Isaías 11:2. Temor do Senhor, Isaías 11:2. Glória, 1 Pedro 4:14. Graça,
Zacarias 12:10 e Hebreus 10:29. Santidade, Romanos 1:4. Julgamento, Isaías 4:4. Conhecimento, Isaías 11:2. Vida, Romanos 8:2. Amor, 2 Timóteo 1:7. Poderoso, Isaías 11:20. Poder, 2 Timóteo 1:7. Profecia, Apocalipse 19:10. Revelação, Efésios 1:17. Equilíbrio ou moderação, 2 Timóteo 1:7. Súplica, Zacarias 12:10. Verdade, João 14:17. Entendimento, Isaías 11:2. E sabedoria, Êxodo 28:3 e Deuteronômio 34:9. O Espírito Santo, que é aquele que está diretamente ligado à obra de restauração, ele é muito mais do que o poder que manifesta aqui dentro. Ele é o fôlego de vida, ele é o dedo de Deus, ele é a sabedoria, ele é o restaurador de Israel. Será que vocês podem crer mais um pouquinho que o Espírito Santo, mesmo de uma forma mais em paz, mais calma, ele está aqui presente, ele está restaurando a sua vida, às vezes situações terrenas, e ele faz isso. Antes de nos levar para o céu, ele vai restaurar toda a nossa vida na terra. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que o Espírito Santo, ele se move sobre a face das águas. Nós estamos acostumados muito com aquele poder violento. E quando o Espírito Santo vem dessa forma, com uma brisa suave, como vê Elias, um homem que conhecia o fogo do Senhor, orava, caía fogo sobre os soldados, na primeira tropa, segunda tropa. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, caía, consumia aqueles homens. Orou no Monte Carmelo, caiu fogo do céu. Mas quando aquele homem estava no meio da tribulação e da provação, no meio da guerra, uma brisa suave veio falar com ele. Você não acha que o Espírito Santo, com uma brisa suave, quer falar com você? Quer trazer paz? Deixa eu te falar uma coisa, para que a sua fé ela seja mais edificada. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Venha a mim e darei descanso a vossas almas. O poder é violento, é maravilhoso, restaura a essência de quem nós somos. Nosso Deus é fogo. Mas a brisa suave é para te acalmar. É para que você consiga ouvi-lo e enxergá-lo. Para você ouvir a voz dele e enxergar o que ele vai te mostrar. Aí sim, você pode usar o domínio que você tem. Aí sim, você pode pegar e falar assim: diabo, sai da minha casa. Eu te rejeito, tu é ilegal no meu filho, na minha família. Primeiro pare. Deixa ele te restaurar. Desce a casa do oleiro. O vaso se quebrou. Depois foi todo moldado de novo, restaurado. Agora, ele não só restaura para ser um vaso vazio. Ele enche de glória. Ele fala das riquezas da sua glória. As riquezas da glória que estão em vasos de barro. O Senhor está querendo restaurar a sua igreja. Está querendo restaurar a sua noiva. Pois está manchada, está maculada, cheia de amarguras, cheia de traumas. A sua alma está cheia de amargura, traumas do seu passado. Tudo aquilo quanto você passou na sua vida antes do Senhor. Ele tem total poder de restaurar todas as coisas. Você acha que Deus não pode? O autor e consumador da nossa fé não pode? Não, mas eu aceitei Jesus velho, idoso. Deus pode fazer alguma coisa? Me responda, Deus pode fazer alguma coisa? Deus pode. Deus precisa fundamentar a restauração e trazer para vocês o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. Estamos sacrificando, estamos nos desgastando, o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso entendimento, toda a nossa devoção a Ele, a fim de quê? De sermos restaurados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. De termos um caráter santo. De termos a sua justiça em nosso ser. De não ser encontrado nenhuma falha naqueles que carregam o seu santo nome. Não é para isso que nós estamos aqui? É para isso. É para descermos à casa do oleiro e o nosso orgulho ser totalmente lavado em lágrimas. Deixar o orgulho, deixar a vaidade,
deixar a lascívia, deixar a falta de temor e reverência ao Altíssimo, para receber o Espírito daquele que é santo, o Espírito de temor, de conselho, de poder. Deus tem tudo isso para a nossa vida, uma restauração completa, onde Ele vai restaurar totalmente quem você deveria ser. Ele vai te restaurar. Você precisa permitir Ele restaurar toda a tua alma, manchada com máculas. É isso. Essa é a obra de restauração do Espírito Santo. Não podemos tratar o Espírito Santo como se fosse apenas um poder e um fogo, ou as línguas que nós temos. Mas precisamos tratar com o devido temor e reverência que Ele tem. Ele é o primeiro. Ele é o último. Aleluia. Aleluia. Essa é a fundamentação. É a restauração. Talvez você veja aqui, nós vamos orar, nós vamos ter um momento de orar. E o Deus que está aqui se manifesta também como fogo. Mas Ele vem numa brisa suave, irmãos. Ele precisa acalmar a sua alma, está agitada. As coisas da vida, as guerras que você pega, você passa por tudo isso. Ele vai e te leva. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Leva em pastos verdejantes, águas tranquilas, por amor ao seu nome. Esse é o seu pastor. É aquele que vem até você com o amor do Pai te trata. Ele cai sobre o seu coração e as escamas da amargura, tudo aquilo que você não foi amado, tudo aquilo que você desgastou ao Senhor e não foi da maneira que você queria que fosse. Aí Ele vem e te restaura, te dá o dobro, te dá a porção dobrada, te faz muito mais, se revela a você. Ele fala: filho, eu fiz isso na tua vida por conta disso, daquilo. O Senhor começa a nos despir. Você é um guerreiro, mas Ele tira as suas armaduras para tratar de você. Ele começa a despir as suas armas. Ele te lava com bálsamo, com óleo. Enche o meu cálice até que transborde. Derrama óleo sobre a minha cabeça. Aleluia. Esse é o Deus restaurador. Toda a igreja na face da terra, todo ser humano precisa da obra de restauração. Precisamos ser restaurados. Totalmente restaurados. Amém, igreja? Amém? Vocês conseguem sentir essa dimensão? É uma coisa tão silenciosa, mas é tão maravilhosa. E vai entrando dentro da nossa alma, irmãos. Esse é o Espírito Santo também. Esse também é o Espírito Santo. Ele é assim. Ele se manifesta, Ele faz da forma que Ele quer. Não fique preso a nenhuma manifestação dEle, mas deixe Ele passar por você, passear sobre você, sobre a sua alma. E Ele vai fazer a obra de restauração. Eu creio que o Senhor restaurará toda a nossa vida, restaurará a sua sorte, Ele restaurará a tua família, Ele restaurará o teu casamento, os teus filhos. Ah, Senhor, mas eu já estou de idade. Não há impedimento para o Senhor. Não há impedimento para o Senhor. Amém. Eu creio que Deus quer restaurar, ainda hoje, ter corações que precisam ser restaurados essa noite. Há corações que precisam ser restaurados e receber do amor do Pai. Romanos 5,5. Põe para mim, por gentileza. Olha o que ele diz para você. Ele diz para você, isso faz parte da sua restauração. E você tem que receber isso hoje. Romanos 5,5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Essa é a herança que Ele tem para a sua vida. Essa é a obra de restauração. É o amor dEle que cai sobre o teu coração. E Ele liberta você de todo o cárcere de prisão.
Você acha que o Espírito Santo ele só liberta você aqui, manifestando a força? O amor do Senhor é a maior libertação que a gente pode ter. Amém? Fica de pé. Aleluia.